Vamos lá. O que temos aí, Elô? Este vídeo do Lula. 5 minutos de Lula, meu Deus. Bom, vamos ver o começo e vamos ver se ele xinga. Ó, Lula quis elogiar Jerônimo, mas afirmou que o governador é burro e incapaz. Eu vou ter que concordar com o Lula hoje, gente? Deixando-o visivelmente constrangido. Vamos ver se ele faz isso logo no começo e a gente não precisa assistir quase 6 minutos de Lula. Ah, o pessoal falou que o Flávio foi EAD. Ai. É óbvio, gente. Dá pra você colar no computador quando você tá EAD, né? Então, não tô falando que foi isso que aconteceu. Mas tô falando que ele pode ter tópicos ali pra consultar, pode ter orientações externas. Dá pra você fazer a transcrição do que o Renan disse e repetir, entendeu? Ele é muito bom nisso, inclusive. Vê-se pela participação dele no programa lá do Cariani. Mas eu conheço poucas pessoas nesse planeta que têm o coração que tem o Jerônimo. Ele pode não ser o mais sabido de todos. Ele pode ser o mais letrado de todos. É burro. Mas eu vou contar uma coisa pra vocês. Não, cara, não. Ok, já vimos a parte importante. Basicamente, ele foi a Chiquinha defendendo o Seu Madruga, né? Pô, gente, esse cara é burro, ele é incapaz, ele é um retardado, mas assim, é o que a gente tem. Volta nele aí, meu. Tá... Nossa, a Bahia tá tão boa, né? Ele é governador da Bahia, né? Sim. A Bahia tá tão boa, melhor estado deste Brasil. Por que não manter esse governador maravilhoso lá na Bahia, não é mesmo? Olha o que índices maravilhosos a Bahia tem como estado. Então, assim, vou ter que concordar com o Lula. Ele realmente não é o mais capaz e não é o mais inteligente. Ele é um completo incompetente no que ele se propôs a fazer. Então, dessa vez o Lula, ó, certeiro. Próximo. Até quando ele tenta errar, ele acerta. Pois é, menino. Ah, essa daqui é demais. Gente, a Janja, recentemente ela deu uma entrevista falando que perguntaram pra ela sobre as mulheres e tal, e ela falou o seguinte, que as mulheres estão se sentindo mais seguras no Brasil. Eu não sei aonde, porque assim, eu não me sinto segura nesse país. Eu não tenho coragem de andar 5 metros na rua, porque eu tenho certeza que eu vou ser assaltada, agredida, estuprada, sequestrada, enfim. Porque é a realidade que a gente vive no país hoje. Você se sente segura andando na rua, Luísa? Nem um pouquinho. Então, assim, aqui onde a gente tá trabalhando, você não consegue ir mais daqui até o mercado em segurança porque você tem medo de ser assaltado. E também a gente recebeu o relatório, recebemos, né? Foi divulgado o relatório de segurança pública do Brasil do ano passado, de 2025, e a taxa de feminicídios, inclusive, aumentou. Então, é um recorde aí, e acho que aumentou 4, alguma coisa por cento, 4 ponto alguma coisa por cento. E aí a querida, ela achou de bom tom colocar isso aqui, ó. Com Lula pela vida das mulheres. Com alta de mortes, Janja ergue faixa pela vida das mulheres. A primeira-dama Janja da Silva segurou neste domingo, durante a Convenção Nacional do Partido dos Trabalhadores em São Paulo, uma faixa com a frase "Com Lula pela vida das mulheres". A manifestação ocorreu no mesmo evento em que o atual presidente foi oficializado como candidato à reeleição. A mensagem foi exibida enquanto o Brasil registrou em 2025, o maior número de feminicídios desde o início da série histórica do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo dados da Cinesp, foram 1.470 casos no país, acima dos 1.464 registrados em 2024. Então, assim, é de uma cara de pau gigantesca da Janja chegar pra gente e fazer esse tipo de... É praticamente você tirar sarro da cara de todas as mulheres. Falar, olha, vocês são umas idiotas, votem no Lula, porque assim, dane-se que a taxa de feminicídios aumentou, dane-se que as mulheres estão mais inseguras. Eu vou erguer uma placa de papelão aqui falando que eu tô lutando pela vida das mulheres e vocês vão acreditar e vão votar em mim. Assim como ela fez uma entrevista recentemente falando que o fato das pessoas criticarem as viagens internacionais dela e os gastos exacerbados dela como primeira-dama seria uma certa forma, uma certa misoginia em relação a ela. E aí, logo em seguida, ela está numa entrevista com a Tabata Amaral e ela fala que é muito importante que passe o projeto da misoginia. Por isso, eu, como mulher aqui, tenho me colocado sempre contra esse projeto. Por quê? É um projeto muito amplo. Você não sabe o que pode ou não ser enquadrado como misoginia. Nesse caso, por exemplo, se o projeto já fosse uma lei em vigor, a Janja poderia processar centenas ou milhares de pessoas que criticam os gastos dela como primeira-dama. Lembrando que primeira-dama não é um cargo. Não é um cargo. Ela tem um gabinete próprio.
ela faz viagens internacionais. Durante o governo Lula, ela passou quase 180 dias fora do Brasil. E ela teve a pachorra, a cara de pau, de olhar na nossa cara e falar: ai, gente, a gente não teve nem a possibilidade de fazer uma lua de mel decente. É muito difícil ser primeira-dama. É chamar todas as brasileiras, todos os brasileiros de idiota. Porque não sei se vocês sabem, mas a gente trabalha 5 meses por ano só pra pagar imposto. Só pra pagar imposto. 5 meses. Só pra pagar imposto. Isso fora a notícia que a gente reagiu aqui recentemente, que a gente trabalha 131 horas pra poder comprar uma cesta básica. E aí vem essa abençoada, para não falar outra coisa, mas eu acho que vocês me entenderam, fazer esse tipo de tiração de sal com a nossa cara. Ela querendo viagem, ela querendo lua de mel, ela falando que as mulheres são seguras. É bem falar assim, olha, vocês vão acreditar em tudo que eu falar pra vocês porque vocês são um bando de trouxa. Entendeu? Então, assim, a gente teve o congresso esse fim de semana da missão e eu fiquei muito feliz porque o primeiro congresso que eu fui, antes de existir a missão, foi o do MBL em 2024. Eu fui como militante, estava na plateia, tudo, e tinha pouquíssimas mulheres. Isso me chamou muita atenção. E a gente sabe que o meio político é um meio que não é muito feminino, é um meio naturalmente mais masculino, tá tudo bem. E aí, no congresso do ano passado, também, eu já fui como militante do MBL, trabalhei lá no congresso, e eu vi mais mulheres. Achei ótimo. No congresso da missão, esse fim de semana, gente, tinha muita mulher. E assim, tinha grupos de mulheres. Grupos, tipo, de 3, 4 mulheres que vieram. Ai, Ana, que legal, a gente acompanha você e tal, gostamos do seu trabalho. Então, é legal que as mulheres estejam se interessando por política e estudando mais do que o raso. Porque normalmente você fica ali no... o que é? O pessoal de esquerda defende as pessoas, cuida... Beleza, vou votar aqui na esquerda, que eu acho que eles... Janja defende as mulheres? Legal, vou votar no Lula, então. A Tabata defende as mulheres? Misoginia, deve ser bom esse projeto. A pessoa não pesquisa a fundo. E eu tô sentindo esse movimento de que as mulheres estão se interessando mais por política. E isso é muito bom. Porque quanto mais pessoas, no geral, não só mulheres, mas pessoas a gente tiver se interessando por política... mas a gente vai ter a possibilidade de não ser passado pra trás por esse tipo de gente mau caráter que acha que a gente é um bando de analfabeto. Realmente, assim, segundo o projeto deles, era muito interessante que o brasileiro se tornasse um analfabeto funcional, como povo. Então, realmente eles estão seguindo nessa linha, mas o povo já está seguindo em outra direção, e isso é muito bom. Próximo. Pau mandado, vamos lá. Lula é repreendido por Janja após criticar a gravidez na adolescência. É uma coisa... O Lula disse, né? Aspas dele. É uma coisa milagrosa, o Implanon, para a juventude e para a menina de 16, 17 anos, para dar tranquilidade para a família e não estragar o futuro dela. Porque uma jovem que fica grávida aos 16 anos vai jogar o futuro dela fora e não temos que protegê-la. Janja disse, ela tem que ter filho quando ela quiser. Vocês acham que essa pessoa que falou isso, de uma menina de 16 anos, ela é a favor das mulheres? Vocês acham mesmo que uma menina de 16 anos pode olhar e falar assim, não, acho que a minha vida tá muito boa assim, acho que eu vou ter um filho agora. Porque ela tem que ter filho quando ela quiser. Afinal, ela é uma mulher empoderada. Pelo amor de Deus, né, gente? A gente tem uma situação gravíssima de gravidez na adolescência no Brasil. O Renan, esses dias, gravou um vídeo, deve estar no Instagram dele, que eu vi essa parte. Que ele perguntava pra uma moça. A moça tava grávida em algum lugar que ele foi. E aí ele falava, você quis ficar grávida? Ela tinha, inclusive, 16 anos. E ela falou assim, não, aconteceu. Porque essas pessoas realmente, dependendo da localidade que elas se encontram, elas realmente não têm acesso à informação, não têm acesso à saúde de qualidade. Às vezes não tem nem posto de saúde perto. A pessoa nem pensa nisso. Não sabe nem o que ela vai comer, imagina, né? E realmente é um problema que a gente tem no nosso país, de informação e etc. Então, de certa forma, a gente fornecer métodos contraceptivos nos postos e dar educação sobre isso, a gente reduz grandemente a gravidez na adolescência, que é um problema muito grave no nosso país. Aí vem a nossa querida primeira-dama, a nossa majestade Janja, falar que a mulher tem que ter filho quando ela quiser. Realmente, quando ela for uma mulher, quando ela tem 16 anos, ela é uma criança, ela é uma adolescente. Ela não pode escolher ter um filho, porque ter um filho é uma responsabilidade muito grande. Você precisa ter um mínimo de estrutura, e como o Arthur falou aqui esses dias, é a decisão mais importante da sua vida. Você não só vai ter um filho, você vai ter que educar um cidadão.
Você vai ter que educar uma pessoa que vai ter que ser funcional nas suas atividades como cidadão no país, vai ter que trabalhar, vai ter que saber tratar as pessoas, vai ter que saber lidar com o mundo do trabalho, vai ter que saber a hora certa de ter um filho, tem que ter uma educação de qualidade. Você acha que uma menina de 16 anos tem essa capacidade? Me impressiona muito a Janja achar que uma menina de 16 anos tem capacidade para ter um filho, para tomar essa decisão de ter um filho, mas uma pessoa que comete um crime hediondo com 16 anos não deve ser presa. Então, peraí. Então, para tomar uma decisão mais importante da vida do ser humano, que é ter um filho, prolongar a sua espécie, educar um ser humano para a vida adulta, pro país, então ela tem idade. Então, um menino de 16 anos que estupra uma criança não tem que ser preso. Porque ele, não, gente, ele é apenas uma criança. Decidam-se. Porque desse jeito aqui não tá fazendo sentido para mim. Vocês estão completamente com os valores invertidos. Enfim.